A Muralha da China, uma serpente de pedra adormecida cruzando montanhas e desertos. Um símbolo poderoso da China, com milênios de história. Imaginem a escala dessa obra. A Muralha da China não foi construída de uma só vez. Foi um projeto que durou séculos, iniciado por diferentes dinastias. Cada império adicionou sua própria marca à muralha, expandindo e fortalecendo a estrutura. Mas por quê? A resposta é simples: proteção. A China, desde tempos antigos, sofria com invasões de tribos nômades do norte. A muralha era a solução, uma barreira física para proteger o Império do Meio. A história da Muralha da China começa muito antes da Grande Muralha que conhecemos hoje. No século 7 a.C., pequenos estados chineses já erguiam muros para se defenderem de inimigos. Eram estruturas mais simples, construídas com terra e madeira. Com o tempo, esses estados foram se unificando. Dinastias poderosas surgiram, expandindo seus territórios e poder. E a necessidade de proteção também crescia. Novas seções da muralha foram construídas, conectando e expandindo as antigas. A muralha se tornava cada vez maior, um símbolo da força e unidade do Império Chinês. Qin Shi Huang, um nome que ecoa através dos séculos, símbolo de poder absoluto e transformação. O primeiro imperador da China, responsável por unificar um território fragmentado por séculos de guerras e rivalidades entre reinos. Um líder implacável que em 221 a.C. consolidou seu domínio sobre toda a China, criando um império centralizado e poderoso. Entre suas maiores realizações, destaca-se um passo decisivo na construção da muralha, uma obra que mudaria para sempre a paisagem e a história chinesa. Qin Shi Huang ordenou a unificação das muralhas já existentes, que antes protegiam apenas pequenos reinos e cidades-estado. Ele sonhava com uma única estrutura, contínua e imponente, capaz de proteger toda a vasta fronteira norte do seu império contra invasores nômades. Para realizar esse feito colossal, milhares de trabalhadores foram recrutados. Soldados, camponeses, prisioneiros de guerra e até mesmo pessoas condenadas por crimes eram forçadas a participar da construção. Eles enfrentavam condições extremas, trabalhando sob o frio cortante do inverno, o calor escaldante do verão e a constante ameaça da fome e das doenças. A muralha de Qin Shi Huang era uma obra monumental, que se estendia por milhares de quilômetros, atravessando montanhas, desertos e vales. Embora grande parte dessa muralha original não tenha resistido ao tempo, sua escala, ambição e o impacto que causou continuam a impressionar o mundo até hoje. A visão de Qin Shi Huang permanece viva nas pedras que ainda resistem, testemunhas silenciosas de um dos maiores feitos da história da humanidade. A Muralha da China que vemos hoje em dia, em sua maior parte, é obra da dinastia Ming. Foi durante esse período, entre os séculos XIV e XVII, que a muralha passou por sua transformação mais impressionante. Antes dos Ming, a muralha era composta principalmente por terra compactada e madeira, materiais que não resistiam bem ao tempo e aos ataques inimigos. Entre os séculos XIV e XVII, os Ming restauraram, expandiram e fortaleceram a muralha como nunca antes. Eles investiram recursos e mão de obra em uma escala sem precedentes, empregando milhares de trabalhadores, soldados e artesãos para reconstruir e ampliar a muralha ao longo de milhares de quilômetros. Os Ming usavam tijolos e argamassa na construção, materiais mais resistentes que a terra e madeira usadas anteriormente. Essa inovação permitiu que a muralha resistisse melhor ao clima rigoroso, à erosão e aos ataques de invasores. O uso de tijolos também facilitou a construção de seções mais altas e largas, tornando a muralha uma barreira quase intransponível. A muralha se tornava mais alta, mais larga e mais imponente.
Em muitos trechos, ela chegava a ter até 8 metros de altura e 6 metros de largura, permitindo até mesmo o trânsito de cavalos e carros de guerra sobre seu topo. Foi durante a dinastia Ming que a muralha ganhou sua aparência icônica, com parapeitos de pedra, ameias e curvas sinuosas acompanhando o relevo das montanhas. Essas características tornaram a muralha não só uma fortificação, mas também um símbolo de poder e perseverança. Torres de vigia e fortes militares se espalham por toda a sua extensão, prontas para alertar o império sobre qualquer ameaça. Essas estruturas permitiam comunicação rápida por meio de sinais de fumaça e fogo, garantindo que qualquer invasão fosse detectada e respondida rapidamente. A muralha da China se tornava uma maravilha da engenharia militar, um testemunho da força e determinação do Império do Meio. Até hoje, ela impressiona visitantes do mundo inteiro, não apenas por sua grandiosidade, mas também pela história de resistência e engenhosidade que representa. Construir a muralha da China foi um desafio colossal, talvez um dos maiores já enfrentados pela humanidade. Não era apenas uma questão de erguer pedras, mas de superar limites físicos, emocionais e até mesmo espirituais. Imagine só o trabalho árduo, o suor, as lágrimas derramadas ao longo de séculos. Cada pedra colocada ali carrega a marca do esforço humano, de gerações inteiras que se dedicaram a um sonho quase impossível. Milhões de pessoas dedicaram suas vidas a essa obra monumental. Homens, mulheres e até crianças participaram, vindos de diferentes regiões da China, convocados pelo imperador para proteger o império. Os trabalhadores enfrentavam condições extremas, muitas vezes dormindo ao relento, sem proteção adequada contra o frio ou o calor intenso. O clima era implacável, com verões escaldantes e invernos rigorosos. Ventos cortantes, tempestades de areia e nevascas tornavam o trabalho ainda mais difícil e perigoso. Além disso, havia a fome, a sede, as doenças. A alimentação era escassa e simples, muitas vezes insuficiente para repor as energias gastas durante o dia. A construção da muralha era perigosa, sabe? Acidentes eram bem comuns. Deslizamentos, quedas de pedras e ferramentas rudimentares aumentavam o risco a cada etapa. Muitos trabalhadores morreram durante a construção, soterrados, vítimas de quedas ou doenças. Para muitos, a muralha foi o último lugar que viram. Diz a lenda que os corpos desses trabalhadores eram enterrados na própria muralha, tornando-a não só uma barreira física, mas também um memorial silencioso de todos que ali pereceram. Verdade ou não, a muralha da China é um monumento erguido com sangue, suor e sacrifício. Ela representa a força, a resiliência e a determinação de um povo que, mesmo diante das maiores adversidades, nunca desistiu de proteger sua terra e sua história. A muralha da China não é apenas uma parede, é uma obra de engenharia impressionante, que se estende por milhares de quilômetros por terrenos acidentados. Os construtores adaptaram a muralha ao terreno, cruzando montanhas, vales e desertos. Utilizando os recursos locais, como pedras e terra, para construir a muralha. A muralha possui um sistema de drenagem complexo, para evitar que as chuvas destruam a estrutura. Rampas e escadarias facilitavam o acesso dos soldados. A muralha da China demonstra a inteligência e a capacidade dos antigos chineses. Uma obra que desafiou os limites da engenharia da época. Ao longo da muralha da China, torres de vigia se erguem como sentinelas. Eram os olhos e ouvidos da muralha, alertando o império sobre qualquer movimentação suspeita. As torres eram conectadas por um sistema de sinalização. Fumaça durante o dia, fogo durante a noite. Mensagens transmitidas rapidamente por toda a muralha. Portões fortificados controlavam o acesso à muralha. Pontos estratégicos de defesa, protegidos por soldados e canhões. Fortalezas militares abrigavam tropas e suprimentos. Verdadeiras cidades muradas,
prontas para resistir a longos cercos. As torres, portões e fortalezas da Muralha da China são testemunhas silenciosas da história. Lembretes de um passado de conflitos e da constante busca pela segurança. Embora construída para a guerra, a Muralha da China também serviu a outros propósitos. Era uma fronteira física, controlando o movimento de pessoas e mercadorias. Postos alfandegários ao longo da muralha cobravam impostos sobre produtos que entravam e saíam do império. A muralha também facilitava a comunicação. Estradas construídas ao longo da muralha permitiam o transporte rápido de mensagens e suprimentos. A Muralha da China, portanto, não era apenas uma barreira. Era um ponto de contato entre diferentes culturas, um catalisador para o comércio e a comunicação. A Muralha da China é um dos maiores tesouros da China. Um símbolo poderoso da história, cultura e resiliência do povo chinês. Em 1987, a Unesco reconheceu a Muralha da China como Patrimônio Mundial. Em 2007, foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. A Muralha da China atrai milhões de visitantes todos os anos, pessoas de todo o mundo, encantadas pela sua beleza, história e grandiosidade. A Muralha da China é um lembrete da nossa capacidade de realizar grandes coisas. Um monumento à perseverança, à engenhosidade e à força do espírito humano.